Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um culto de edificação ao nosso Deus, o culto noturno de nossa igreja, da Igreja Batista Regular no Jardim Amazonas. Hoje, domingo, dia 22 de novembro de 2020. Vamos iniciar este momento com uma oração de gratidão pelo perdão, e eu vou pedir para o irmão Ornaldo orar a Deus agradecendo pelo perdão que o Senhor concede a todos nós. Amém. Muito obrigado, irmão Arnaldo. Obrigado a todos. Irmãos, vamos nos colocar em pé para fazermos uma leitura no livro de Salmos, capítulo 19. Será uma leitura participativa, onde os homens iniciarão, como costumeiramente nós fazemos, os homens iniciarão com os versículos ímpares, e as mulheres leem então o verso par, os versos pares. Vamos ler Salmos 19, Salmo 19. Vamos ver, todos encontraram? Aqueles que podem, coloquem-se em pé. Quem não pode ficar, obviamente, fica sentado. Salmo 19, homens, comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs o planeta para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é lindo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. são mais desejáveis
Amém. Podem sentar. Vamos todos, em uma só voz, recitar o tema, a missão de nossa igreja. Todos juntos? Discernindo o tempo. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 3. Nossa missão? Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. E agora o nosso hino oficial deste ano de 2020. Hino de número 176, Tempo de Ser Santo. Convido o Ministério de Música para assumir os seus postos para cantarmos o hino. Ao Ministério de Louvor. Vamos todos mais uma vez nos colocar em pé, desta feita para lermos no livro de Romanos, capítulo 5, versos do 1 ao 11. Romanos, capítulo 5, versos do 1 ao 11. Novamente faremos uma leitura participativa, os homens começam e as mulheres em seguida leem o verso seguinte. Romanos capítulo 5, versos do 1 ao 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, homens comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Agora conosco. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não está no nosso no Data Show, mas eu vou pedir para o irmão Gibson orar a Deus agradecendo por essa mensagem, por essa palavra. Amém. Obrigado, irmão. Poder sentar. Vamos para o nosso momento de louvor musical. Mais uma vez eu peço para o Ministério de Louvor assumir seus postos para podermos cantar. Primeiro, o ineto Seja Engrandecido.
próximo hino, próximo ineto. Sê tu uma bênção. Boa noite, irmãos. É um prazer novamente estar com vocês para que juntos, né, possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade e também ouvir um pouco mais a sua palavra e aprender com ela. Nessa noite eu queria vos convidar para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 20. Apenas um versículo nessa noite, mas não se animem muito. Marcos 6, 20 é o texto da nossa meditação. Eu digo para não se animar muito, porque um versículo não é sinônimo em absoluto, não é, de uma mensagem curta. Marcos 6, 20. Aliás, o número 6 deve ter ficado aí gravado aí nos vossos corações hoje de manhã. Marcos 6, 20. Dizem as más línguas que a volta da Eliana e o tratamento que ela tem conferido ao pastor rendeu essa energia, e hoje ele pregou um sermão de 6 pontos. Né? Eu ouvi essa conversa aí nos bastidores, né? Mas de fato é muito bom ter a minha esposa comigo depois de alguns meses. Marcos 6,20, vamos ler em uníssono. Vamos todos juntos? Sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Vamos orar. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos e abra o teu coração. Porque nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Mais uma vez, ó Deus, erguemos a nossa voz para, ó Deus, te render graças, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, te rendemos graças pela tua bondade, ó Deus, para conosco. Te rendemos graças, ó Deus, porque nos reúne nessa noite, ó Deus, com esse propósito nobre, que é cultuar o teu santo nome e aprender mais, ó Deus, com a tua palavra.
Te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra por vezes já foi lida aqui. Nós sabemos a eficácia, o poder, ó Deus, dessa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelos hinos entoados em Teu louvor. Nós te louvamos, ó Deus, pelas vezes que orações foram feitas aqui. Na certeza, ó Pai, de que, ó Deus, Tu ouve e responde cada uma de acordo com a Tua santa e soberana vontade. E agora, ó Deus, mais uma vez, nós queremos, ó Deus, nos achegar diante de Ti em oração, para expressar, ó Deus, a nossa dependência de Ti. Ó Deus, a Tua palavra foi lida, Pai. A Tua palavra será explanada, Senhor, com temor e tremor. E pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos valer na compreensão e na aplicação dessa palavra. Para que assim sendo, ó Deus, tudo redunde em honras e glórias ao Teu santo nome. Assim seja, ó Pai, seja também com o Teu servo, o capacite, ó Deus, para essa nobre tarefa que ele tem diante de si. Que, ó Deus, ele seja em tudo conduzido pelo Teu Espírito, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Oramos confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Podeis se sentar. Meus queridos irmãos e amigos que aqui estão nessa noite, nós vamos considerar à luz desse texto o tema cilada. Eu quero falar sobre o tema cilada nesses quase 30 anos de ministério. Não me lembro de em nenhum momento ter dado esse tema ou ter abordado esse tema em nenhuma das minhas mensagens. Não, esse tema cilada. Mas esse foi o tema, foi a palavra que me veio à mente quando eu então desenvolvia essa mensagem. É uma cilada, Bino. Essa é uma frase que foi utilizada em uma minissérie brasileira. Lá, né, os mais velhos assim, como temos aqui, né, vão se lembrar bem, lá para meados da final da década de 70, 80, 90, e até teve alguns episódios não muito distantes. E é um episódio que contava a vida de dois caminhoneiros que corriam pelas estradas brasileiras. E num desses episódios, então, e ficou muito conhecido aqui em nosso país, e essa expressão é uma cilada, Bino. Então aconteceu num episódio onde essa dupla de caminhoneiros fugia de alguns meliantes, e eles então montaram uma cilada para eles ali, fingindo que havia um acidente na pista. E quando aqueles dois caminhoneiros então, tinha o personagem chamava Pedro, outro Bino, e eles então, os bandidos ali, não é, simulando então um acidente automobilístico, ficam ali na pista e aqueles caminhoneiros param para ajudar. E quando param para ajudar, na verdade, o conhecido como Pedro, então vê que é uma cilada, que aquilo ali não era um verdadeiro acidente, então ele grita para o seu companheiro: é uma cilada, Bino. E isso se tornou um meme. Passou a ser usado para alertar de forma bem humorada que determinada situação é uma armadilha, que oferece algum risco para a pessoa, ou que algo não é confiável. Então, na década de 80, por aí, os mais velhos vão se lembrar, que se tornou um meme e era falado qualquer situação que não inspirava confiança, qualquer situação que transparecia ali algo inseguro, não é uma trama, se falava: é uma cilada, Bino. Queridos, eu confesso que eu já fui mais ingênuo em relação a situações e pessoas. Eu confesso que eu já fui mais ingênuo, mas não só foram os cabelos que se embranqueceram, mas a idade também tem chegado, e junto com a idade, Deus tem dado a graça de chegar um pouco mais de maturidade.
Só uma pausa. Irmão Inácio, muito obrigado por esse gesto de carinho. Voltando então, como eu disse para vocês, eu confesso que já fui mais ingênuo. Mas a idade chegou, tem chegado. E hoje, eu confesso, não me considero uma pessoa desconfiada. Apenas mais cuidadoso, um pouco mais exigente, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida ministerial. Eu hoje estou mais cauteloso. Eu hoje estou mais cuidadoso, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida ministerial. É assim que hoje eu encaro as relações horizontais, que são essas relações. Né? É assim que eu encaro hoje as relações horizontais. Não deixo de estar aberto a novas amizades. Simplesmente aumentei o prazo do processo e suas condições. Hoje eu estou assim. Estou aberto e sempre peço que Deus me conceda novos amigos. Mas eu aumentei o prazo do processo e as suas condições. Tudo isso me veio à mente quando eu já havia feito a mensagem de hoje à noite. E eu então folheava a Bíblia, já havia feito a mensagem de hoje à noite, que obviamente não era essa, mas eu estava tranquilo já, e terminei o sermão de domingo à noite, e eu então folheava a Bíblia, estudava a Bíblia, já não com a pretensão de fazer um novo sermão, mas os meus olhos, algo me chamou a atenção num versículo que por vezes eu já estudei, esse versículo que por vezes eu já li, mas algo me chamou a atenção e eu não conseguia tirar os meus olhos desse versículo. E, irmãos, muito bem. Eu coloquei, se eu parar um pouquinho aqui, é porque fiz uma letra um pouco menor aqui e a idade está chegando. Né? Então eu coloquei os olhos, né? E isso me fez pensar quando eu li esse versículo. Isso me fez pensar na ingenuidade que muitas vezes marca a relação, não é? Igreja-mundo, igreja não crentes. Eu comecei a pensar na ingenuidade que muitas vezes tem marcado a forma que a igreja tem se relacionado com o mundo e a forma como os cristãos, então, de maneira individual, têm se relacionado com as pessoas não crentes. Eu comecei a pensar nessa ingenuidade. Irmãos, porque muitas vezes a igreja está flertando com o mundo, ou com o mundo, que tem, dentre as suas principais características, a arte de enganar. Um engano. E eu vejo, meus queridos, pelo menos esse é o meu entendimento, é a minha visão ministerial do lado de cá. Eu enxergo que a igreja está flertando com o mundo, que não faz outra coisa senão enganar. E muito bem, muitas vezes os cristãos hoje não têm levado em conta aquela advertência que o Senhor lhes deu quando lhes falou para deu um pouco ali uma ideia do mundo para o qual ele os enviava, dizendo o seguinte, não é? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes sede simples como a pomba e prudentes como uma. Veja, simplicidade por um lado, mas prudência por outro. E eu entendo, na minha maneira de enxergar, que muitas vezes a igreja de modo geral, ou seus membros em particular, muitas vezes não têm atentado para esse alerta de Jesus.
sobre o seu cuidado, sobre como deve se portar no mundo ou em relação ao mundo. Se nos restringíssemos somente ao que nós lemos no versículo 20 de Marcos 6, poderíamos até nos iludir. Imagine, tire tudo e deixe somente a descrição de Marcos 6:20. Leia. Leiamos. Põe os teus olhos nesse texto enquanto eu falo com você. Olhe novamente para esse texto. Leia ele aí em voz baixa para você enquanto eu falo com você. Se nos detivéssemos a considerar apenas Marcos 6:20, poderíamos pensar que daí surgiu uma grande amizade, que essa amizade terminou em bons termos, porque de um lado nós temos um homem compromissado com a palavra de Deus, nós temos um homem que hoje, alguns diriam que ele não tinha papas na língua, mas não era um homem compromissado com a palavra de Deus. Um homem que temia Deus acima de qualquer coisa e amava Deus acima de qualquer coisa. E por outro, nós temos um cidadão, nós temos um rei que tinha uma inclinação para esse homem. Nós temos um rei que dava alguma atenção, ou tinha uma atenção especial para com esse homem. E se considerarmos somente esse versículo, cujo endereço está em tela, podíamos pensar, eis a descrição, ou a síntese de uma grande amizade, de um relacionamento que avançou, não é, pela história e foi maravilhoso. Mas, meus queridos, não foi isso que aconteceu. Por pouco, por bem pouco, por uma promessa translocada, um dos personagens aí, o rei Herodes, mandou decapitar João Batista. Não é? Foi isso. Esse é o resumo. Não é? E se nós entendemos a história, puxa vida. Mas o texto diz, reconhecia o caráter, reconhecia a índole, reconhecia a fé, o protegia, se emocionava ou ficava perplexo com a sua pregação, ouvia de bom grado a sua pregação. No entanto, por pouco, por bem pouco, podemos dizer, por uma promessa translocada, o rei Herodes então manda decapitar João Batista. Então podemos dizer que o conteúdo de Marcos 6 revela, na verdade, uma grande cilada. E com tudo isso em mente, eu quero pensar com vocês, meus queridos irmãos, sobre essa proposta. Vamos ficar de pé e vamos ler. Vamos ler essa proposta. As posturas semelhantes à de Herodes não são bases sólidas para uma relação de confiança. É isso que o mundo tenta oferecer e é isso que muitas vezes a igreja tem aceitado como uma base sólida para uma relação de confiança. É isso que muitas vezes muitos cristãos têm aceitado como base para uma relação de confiança. Vamos ler. As posturas semelhantes a de Herodes não são bases sólidas para uma relação de confiança. Pode assentar. Deixa eu só falar um negócio para você. As posturas semelhantes às de Herodes não são bases sólidas para uma relação de confiança. E você pode me perguntar, pastor, mas quais posturas semelhantes às de Herodes não são bases sólidas para uma relação de confiança? E eu te respondo. 3 posturas semelhantes às de Herodes não são bases sólidas para uma relação de confiança. E a primeira postura semelhante à de Herodes, que não é, nunca foi e nunca será uma base sólida para uma relação de confiança, nos vem
desse versículo, dessa parte do versículo? Opa! Sabendo que era um homem justo e santo. O que o texto comunica é que não havia nenhuma dúvida em Herodes acerca da moral, acerca do caráter, acerca da índole, acerca de quem João Batista era e da sua fé. Ele era um homem santo, ele era um homem diferenciado, ele era uma luz que brilha em meio às trevas, era um enviado de Deus, alguém que se diferenciava pelo seu caráter santo, pela sua postura. Então ele reconhecia, sabendo, ou seja, a expressão significa dizer que não havia nenhuma dúvida pairava na mente de Herodes que João Batista era esse homem justo e santo. E com isso eu quero te dizer, a primeira postura que não serve como base para uma relação de confiança é essa aqui. Opa! É essa aqui. Simples reconhecimento do caráter e veracidade da fé de um servo de Deus. Isso não serve. O simples reconhecimento do caráter e da fé de um servo de Deus. É óbvio que todo servo de Deus deve ser uma pessoa tanto de caráter quanto de fé inquestionável. É bom que você entenda o que eu estou falando aqui. É óbvio que todo servo de Deus deve ser uma pessoa tanto de caráter quanto de fé inquestionável. O próprio Jesus, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então é mistério que o mundo olhe para nós, veja as boas obras, reconheça que nós somos autênticos, verdadeiros, que não somos embusteiros, que não somos enroladores, não é? Que não somos aí pessoas que dizem, não é aquilo, pessoas falsas. É mistério que o mundo olhe para nós e que veja a autenticidade da nossa fé, que reconheça o nosso caráter. João era verdadeiramente um homem de procedimento inquestionável. E um homem piedoso de fato. Aliás, é bom que se diga que essas duas coisas são inseparáveis. Ninguém pode ser um mau caráter e um bom crente. Ninguém pode ser uma fraude na sua vida, nos seus negócios, nas suas transações, na sua escola, no seu trabalho, na sua família e ser um bom crente. Essas duas coisas são inseparáveis. Quem de fato é um cristão na sua casa, é um cristão na sua escola, é um cristão no seu trabalho, é um cristão na sua família, é um cristão onde quer que ele vá. Essas duas coisas são inseparáveis, não se divorciam, não. Ou seja, ninguém pode ser um mau caráter e ao mesmo tempo ser um bom crente. O fato é que Herodes não tinha dúvidas sobre o caráter de João. Mas isso não conta muito a favor de Herodes. Mesmo, olha o que a Bíblia diz, sabendo, exclui todo tipo de dúvida. Não tinha dúvidas. É como se o texto estivesse dizendo, ele não tinha dúvidas que João o Batista era um homem justo e santo. Tinha convicção disso, ou convicções disso. Mas isso não conta muito a favor de Herodes. Não é? Como não contava a favor, não é, de Pôncio Pilatos. Porque Pilatos, governador, Herodes rei. Quando Pilatos então se depara com Jesus, e era aquela época onde ele poderia soltar um preso, a Bíblia diz, sabendo que os judeus, por inveja, havia o entregado.
Ele sabia que tudo aquilo era por inveja, que os judeus haviam entregado Jesus, não por algum tipo de crime que o Senhor tinha praticado, mas por inveja. Nós vemos que Herodes, mesmo tendo esse conhecimento, nós sabemos como essa história termina. E Pilatos tentou lavar inutilmente as suas mãos numa inocência inexistente. Tanto um quanto o outro não é o que sabiam, o que reconheciam, é o que fizeram com esse reconhecimento ou com aquele conhecimento. O veredito, não é? O que ele deu, o que ele falou sobre Jesus, se encontra em Mateus 27, 17 e 18. No entanto, tanto no caso de Herodes quanto no caso de Pilatos, tal conhecimento da verdade não evoluiu, não é para uma postura correta, mas evoluiu para uma postura negativa e incorreta, tanto no caso de um quanto no caso de outro. Irmãos, enquanto Herodes achou mais razoável cumprir um voto translocado, Pilatos, por sua vez, buscou uma falsa neutralidade. Escute o que eu vou ler agora. Vou ler Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir e adorar a deuses algum, senão o Deus de Israel. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Nabucodonosor, ele então louva a Deus. Ele reconhece o Deus de Israel. Ele reconhece o Deus de Israel, feito o Deus de Israel. Ele diz que não tem um Deus como o Deus de Israel. E ao longo da história bíblica, vemos que muitos tiveram que admirar isso. E isso tem levado alguns, equivocadamente, a entenderem isso como um ato de, olha, eles reconheceram. Quem sabe isso pode ser o primeiro passo. Quem sabe isso é uma aproximação. Quem sabe isso é alguma coisa que vai evoluir. Não é para algo bom. Muitos têm se iludido aqui. Mas, ao longo da história bíblica, vemos que muitos tiveram que admitir isso. Afinal de contas, nós caminhamos para um tempo onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é assim? Agora, no entanto, tal admissão não tem nada a ver com fé. Antes, se trata de um reconhecimento forçado. Você pensa que quando a Bíblia diz todo joelho, você canta, nós cantamos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Você pensa que essa admissão, que esse reconhecimento vai ser um reconhecimento regrado, cheio de amor, de devoção ao Senhor? Não, é um reconhecimento forçado. Eles vão ser levados a admitirem a glória do Senhor, mas vão fazer isso forçadamente, irados, rangendo os dentes, e não de outra maneira. É diferente quando o crente diz, Jesus é Senhor, cheio de gratidão e louvor a Deus. Mas não é o caso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Tem um quê aqui de ira. Não é? Eles são forçados a reconhecer isso. Não é isso, irmãos? Que a igreja, a semelhança de João Batista, não é? E inúmeros outros servos de Deus, e acima de todos a semelhança do próprio Jesus Cristo, emudeça o mundo com o seu modo de vida, com a sua santidade. Que o mundo, que o teu patrão,
que o teu professor, que o teu pai, que a tua mãe, que o teu pastor, com o teu vizinho, as pessoas que te conhecem, olhem para você e digam: olha, é um verdadeiro crente, é um verdadeiro servo de Deus, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de fato, uma pessoa de um bom caráter, um bom cristão. Que a igreja possa chegar a isso, que os crentes possam chegar a isso. Porém, não se iluda com esse emudecimento do mundo, ou com esse reconhecimento. Isso não quer significar, pode não significar muita coisa. Herodes reconheceu que João Batista era tudo isso. E daí? Não demorou para estar mandando cortar o pescoço dele. O que faz você pensar que essa aproximação ou esse reconhecimento do mundo, tem pessoas que estão eufóricas, tem pessoas que estão felizes? Olha, a cristandade ou o cristianismo nunca alcançou, não é? A mídia nunca esteve tanto em evidência como agora. É um momento único nesse país, é um momento maravilhoso. Eu não vejo dessa maneira. O mundo, para mim, não é digno de confiança. Jesus, ele disse, aquele que conhece profundamente, diz: o mundo jaz no maligno. Não existe conciliação, não existe amizade possível. O próprio Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não se iluda, não. Não se iluda. Então, o simples reconhecimento do caráter e da veracidade da fé de um servo de Deus não é base sólida para, então, um relacionamento de confiança. Não é. De jeito nenhum. Irmãos, mas ainda vamos caminhar. Outra postura semelhante à de Herodes, que não é base sólida por uma relação de confiança, é encontrada nessa expressão aqui. E o tinha insegurança. Primeiro, nós estamos falando de Herodes. Reconhecia o caráter e a veracidade da fé do servo de Deus. E o versículo ainda diz: e o tinha em segurança. Outra coisa que não serve como base sólida para um relacionamento de confiança é o simples oferecimento de algum tipo de apoio ao servo de Deus. A palavra grega aí, é um verbo grego, traduzido como segurança. Significa preservar, guardar, manter em segurança, manter perto de si, preservar, cuidar. É isso que esse verbo grego, traduzido como segurança em português, significa. Com isso, meus queridos irmãos, o rei deixava claro, João era, de certa forma, podemos ver, que era um protegido, ou que era protegido por Herodes. O rei deixava claro que João era um protegido seu. Porém, eu nem sei se João Batista precisava desse tipo de proteção. Afinal de contas, o povo o tinha como um profeta. O povo respeitava João Batista. O povo tinha, de certa maneira, apreciava João Batista. Eu não vejo que o povo oferecia nenhum perigo a João Batista. Mas o fato é que João Batista se tornara um tipo protegido de Herodes. Herodes o protegia. Herodes procurava o guardar, manter perto, manter em segurança. Mas o fato é que o rei determinou que João era seu protegido. Mais uma vez, se nós nos concentrássemos apenas nessa parte do versículo, alguém que mantém em segurança, não está falando de manter enclausurado, não se trata de nenhum tipo de alguém manter o outro trancafiado, mas não, o mantinha em segurança, guardado, protegido. Se nos
Atemos apenas a essa parte desse versículo, vamos dizer, puxa vida, que cuidado desse homem. Como esse homem tinha um cuidado especial por João o Batista. Irmãos, mas essa proteção não era a toda prova. João era protegido por Herodes de alguns supostos perigos, mas não o protegia de si mesmo Herodes. Protegia dos outros, mas não o protegia de si mesmo. Não era então uma proteção a toda prova. Os encantos de uma jovem dançarina, um voto precipitado e a malignidade de uma mulher fez com que aquela proteção deixasse de existir. Herodes protegeu João de outros, mas não dele próprio, Herodes. Quem ainda não ouviu a frase? Quem ainda aqui não ouviu a frase? Colocar raposa para tomar conta de galinheiro. Quem aqui ainda não ouviu essa frase? Colocar raposa para tomar conta de galinheiro. Quem não ouviu essa frase? Essa frase fala da tolice de colocar um predador tomando conta de uma presa. Essa é a tolice. Colocar um predador da presa tomando conta dessa presa. O que se espera disso? O que vai dar disso? Colocar o predador da presa tomando conta da presa. Meus queridos, hoje, pelo menos em termos de Brasil, nós temos a liberdade de ler a Bíblia, de cultuar, pelo menos em termos de Brasil, de cultuar livremente e até usar os meios de comunicação como formas de divulgar a nossa fé, não é isso? Nós podemos, aqueles que têm dinheiro ou tira do bolso dos outros, não é forçado ou não, como forma de oferta ou não, mas hoje até a mídia pode ser usada no Brasil, até as televisões abertas, outros meios de comunicação podem ser usados para que o cristão possa divulgar a sua fé, falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. Fala-se muito, não é, contra a intolerância religiosa hoje. Isso pode levar como tem levado efetivamente alguns a pensarem que o mundo tem oferecido alguma suposta tem se oferecido ao cristianismo e à religião dado algum suporte. Podemos até pensar, puxa vida, olha como as coisas são diferentes. A igreja que há tempos tão perseguida, hoje a mídia parece que tem falado, ela tem protegido a igreja, tem oferecido algum suporte à igreja. Mas deixa eu te falar um negócio. Fala-se contra a intolerância religiosa e diz, não, todas as religiões. E alguém pode pensar, puxa vida, olha aí, está certo que tem beneficiado todos, mas o cristianismo está sendo beneficiado. Que ilusão tola. Nenhuma das religiões ou falsas religiões trazem as reivindicações que o cristianismo traz. O mundo não dá nenhum suporte para a igreja. O mundo não tolera a igreja e nem o pode tolerar. Jesus diz, o mundo me odeia porque eu revelo que as suas obras são más. É claro que um pastor com o meu perfil é persona não grata. Aqueles que vão e tentam acariciar o ego do mundo são mais benquistos. E eu sei disso. E alguns ainda pensam, se deixam levar e puxam, olha, um oferecimento de algum apoio, o mundo tem dado apoio à igreja. O mundo não vos pode odiar, disse Jesus,
mas me odeia a mim, porque eu dele testifico que as suas obras são más. João 7,7. Na melhor das hipóteses, o mundo tem tolerado a igreja. Na melhor das hipóteses, o mundo tem tolerado a igreja. E isso porque alguns têm transigido, alguns têm aberto concessões, alguns têm barateado o cristianismo e têm conseguido um certo apoio no mundo. Não é assim? Queridos, é por isso que o mundo não mostrou as suas garras por completo ainda. Eu penso que se a igreja viver Jesus Cristo hoje, ela vai começar a ter problemas sérios nesse mundo. Você não pensa que a falta de perseguição em termos de Brasil se dá porque pelo cristianismo, o cristianismo vendido que nós estamos vivendo, pelo cristianismo fraco que nós estamos vivendo. Não estamos vivendo Cristo hoje em nossa vida, não estamos reivindicando o que Cristo reivindicou. Não estamos falando abertamente contra o pecado como Cristo falou. É por isso que o mundo não tem mostrado as suas garras por completo. Mas viva Jesus Cristo hoje. Porque a Bíblia diz, todos os que vivem piamente em Cristo Jesus sofrerão, todos sem exceção. Não são alguns, não são os missionários, mas todos que vivem em Jesus Cristo, piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Meus queridos, hoje vivemos uma época daquela não me incomode que eu não te incomodo. E assim o que nós temos. Televisões que nós sabemos, não quero ofender ninguém aqui que tem essa tendência, se porventura tem, eu creio que só tem crentes aqui, mas que tem tendências espíritas, e vai lá o cristão cantar nos palcos, não é, daqueles programas televisivos, e pensa, puxa vida, olha como o mundo tem nos apoiado, e brincam, não é assim? Gravadoras que gravam discos aí, os mais diversos discos seculares aí, abrindo espaço para o gospel, e as pessoas dizem, puxa vida, olha como o mundo tem nos apoiado. Meus queridos irmãos, eu não consigo olhar por essas lentes, eu não consigo ver por essa perspectiva. Eu não consigo entender dessa maneira. Jeremias disse, olha, por boca de Jeremias, o Senhor falou algo que eu aplico à minha vida a cada dia. Aqueles que você tem julgado ser teus amigos, eles vão te enganar. Você será aqueles com os quais você tem feito aliança, eles vão te trair. Porque são alianças que Deus não aprovou. Não tem o aval de Deus. Meus queridos, definitivamente, a igreja não precisa de nenhum apoio do mundo, pois o seu apoio é o mesmo que uma raposa tomando conta de um galinheiro. O mundo não tem nada para me oferecer. Eu vim de lá. O mundo não tem nada para oferecer à igreja. A igreja não precisa de favores políticos. Eu, quando aqui estive, por vezes fui chamado para café com políticos e eu agradeci muito. Uma vez mandaram uma cesta de chocolates para mim, e com cartão, e um quadro com o meu nome, em homenagem ao dia do pastor, e lá estava meu nome, e uma cesta de café da manhã maravilhosa. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Tomei o café da manhã, comi chocolates. Mas joguei o convite fora. Joguei o convite fora. Não fui. Sabe por quê, irmãos? Olhe para mim. O dia que eu depender do político, o dia que eu penso, que a igreja começar a pensar que ela precisa, não é, dessas alianças que Deus não aprova, o dia que a igreja começar a pensar que ela precisa abrir concessões,
ela deixou de depender de Deus. Não importa quem subiu agora ao poder. Não importa quem for na esfera municipal. Não importa quem vai subir ao poder daqui a 2 anos na esfera federal. Não importa. A igreja não precisa desse tipo de apoio. A igreja precisa estar aos pés do seu Senhor. A igreja precisa depender de Deus. Não precisamos do apoio do mundo. Não precisamos. O simples oferecimento de algum tipo de apoio ao servo de Deus. E o tinha segurança. Pensa comigo. Já pensou se João Batista fosse se fiar nesse tipo de sujeito? Já pensou se João Batista fosse confiar? Puxa, ele me protege. Eu sou protegido do rei. Conta uma história que já contei aqui. É, na verdade, uma fábula. Que a raposa começou a dar muito trabalho para o leão. Porque começou com alguns protestos e tal. E o leão viu que a raposa estava conseguindo ganhar espaço. Sabe o que a raposa fez? O leão fez? Promoveu a raposa. Deu um cargo para ela, acabou, pronto. Acabou a resistência. Não é? O mundo, quando oferece alguma coisa, ele quer algo muito mais valioso em troca. A igreja precisa continuar na sua postura. A igreja precisa continuar dependendo somente de Deus para se manter saudável, para se manter combativa. Porque se a igreja for ficar olhando o cenário político, se a igreja for ficar olhando, na verdade, para o homem, para o mundo, para essas benesses ou esse oferecimento, a igreja vai afastar os seus olhos do Senhor. É assim. Comi o chocolate, tomei o café da manhã, muito gostoso por sinal, mas uma cesta, irmãos, de café da manhã, que eu sentei, comi aqueles bombons, tomei aquele café gostoso, li o convite que me fizeram, rasguei e joguei fora. A cesta eu guardei. O quadro eu guardei. Mas só foi o que eu fiz. Ah, mas aquele pastor pensa, não. Não é que eu penso que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Em mim mesmo. Mas tudo ao lado do meu Deus. Não preciso. Não preciso. Esse flertar com o mundo, para mim, tem sido, na verdade, um passo em falso que a igreja tem dado. Queridos, mas ainda, outra postura semelhante à de Herodes, que não é base sólida para uma relação de confiança, é encontrada nessa expressão. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. De quem o texto está falando? Herodes. Então, quando Herodes ouvia João o Batista, João o Batista, ficava perplexo. Aquilo mexia, Teodomiro, com o seu interior. Aquilo criava dúvidas no seu interior. Aquilo deixava ele perplexo, ele em dúvida sobre muitas coisas. Aquilo mexia com as suas emoções. E ele então escutava de bom grado. Não é? Ele tinha prazer, de boa mente. Ele escutava então João Batista. E disso nós podemos pensar o simples despertamento emocional e a disposição em ouvir o servo de Deus. Oh, irmãos, que ilusão! Que ilusão! Quando Herodes ouvia João, ficava tomado de espanto, ficava atônito. As palavras de João mexiam com o rei, de maneira que ele as ouvia de bom grado. No entanto, não é assim isso está dizendo? Não é assim, Alessandro? Ouvia de bom grado.
No entanto, olhe para mim, havia outras vozes que também tinham espaço naqueles ouvidos. Havia outras coisas que mexiam também com aquele homem. Que tal pensarmos, meus queridos irmãos, na sua luxúria? Quem sabe pensarmos, irmãos, na sua vaidade, no seu orgulho. Tudo isso eram vozes que sobrepuseram a voz de João Batista, a pregação de João Batista. Tudo que João Batista pregava, havia outras vozes também falando e concorrendo com as vozes de João Batista ali. O orgulho, a licenciosidade, a maldade, não é? Tudo isso. E essas vozes, então, prevaleceram e colocaram fim no despertamento emocional, na disposição de ouvir e tudo mais. Eu não acredito que a postura de Herodes tenha surpreendido João Batista, ou Batista. Eu não acredito que a postura de Herodes tenha surpreendido João Batista. Porque João Batista não fazia o tipo de alguns pregadores de hoje. Pessoas que estão ávidas por holofotes, ávidas por plateia. João Batista começou pregando num deserto, num lugar semidesértico. Não era um completo deserto, mas ele começou pregando no deserto da Judeia. E a Bíblia diz que muitos e uma multidão ia ter com ele. Para ser mais preciso, toda a Judeia ia ter com João Batista. E quando ele via aquela multidão, ele se envaideceu. Eu preciso dar um jeito de conquistar essa multidão, de fazer com que essa multidão se prenda a mim de alguma maneira. Foi isso que ele fez? Não. Quando ele olha para a multidão, quem ele vê? Quem ele vê? Não, quem ele vê? Os fariseus. Aquela casta religiosa. E ele diz, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir do fogo vindouro? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí começa o seu sermão. Porque era um homem que não tinha vaidade. Não se envaidecia, não queria um público, não queria pessoas lhe dando ouvidos a todo custo e a todo preço. Por isso que essa atitude de Herodes não surpreendeu João Batista. Ele não tinha essa vaidade que hoje tomou conta de muitos ministros, ou chamados ministros do Evangelho. Seu foco era agradar a Deus, não era ter uma plateia cativa para lhe ouvir. Portanto, essa atitude de Herodes não surpreendia João Batista. Porque era um homem que não estava, tentando conquistar uma multidão para si. Era um homem que sabia que precisava diminuir a cada dia para que Cristo pudesse crescer. Ele admitiu isso. Irmãos, ele nunca se iludiu com isso. Isso me faz lembrar de um profeta que, em determinado momento do seu ministério, ele começou a alcançar uma popularidade. E quem sabe, não posso afirmar, esse profeta do Senhor, ele tenha se envaidecido, quem sabe, ao contrário de João Batista, ele tenha até se envaidecido quando via que muitas pessoas vinham ter com ele. E olha o que Deus diz para esse profeta. Olha o que Deus diz para ele. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Pois
com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Eis que tu és para eles como como quem canta canção de amores, canção de quem tem voz suave e que toca bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Você é como alguém que toca bem. Você é como alguém que tem uma voz suave, mas é só isso. Você não está conquistando ninguém, não. Essa plateia, ela é nula. Ela é nula. É isso que Deus diz para o profeta Ezequiel. Irmãos, eles vêm a ti como um povo que costuma. Alguém, certa feita, levou um colega, um conhecido, para ouvir uma pregação do príncipe dos pregadores, o batista Charles Spurgeon. E levou esse amigo para ouvir um sermão de Charles Spurgeon, e ele ouviu, foi num culto, ouviu o sermão. Na saída, a pessoa perguntou: o que você achou de Charles Spurgeon? Ele disse: de Spurgeon eu não achei nada, mas do Cristo que Spurgeon pregou, eu estou maravilhado com ele. Eu estou maravilhado com esse Cristo. Eu estou maravilhado com esse Jesus. Meus queridos irmãos, muitas vezes, olha, eu quero dizer, vocês são muito bem-vindos aqui. Eu não sei, a Sandra eu conheço um pouco mais, o Alessandro eu conheço um pouco mais, vocês que nos visitam nessa noite, eu não conheço. Eu não conheço. Mas tem muitas pessoas, eu já vi, pessoas chegarem em mim: pastor, olha que grande. A pessoa veio para mim e diz: olha, ore por mim, como é grande, pastor. Olha, pode ser o primeiro passo, pastor, porque a pessoa está dando ouvidos. Olha, a pessoa, ela gosta de ouvir, eu falo, ela ouve e tem até pedido para mim orar por ela. Muitas vezes as mesmas pessoas que pedem oração aqui é aquela que vão em outros lugares totalmente diferentes de um culto cristão e pedem apoio lá e querem receber de lá. São pessoas ávidas, elas querem receber de qualquer fonte. Não se iluda com isso. Como eu falei para vocês, eu não me iludo com isso. Não é assim? Quem vai se animar dizendo, ela ou ele se lembrou de Deus, não é? Pode ser o primeiro passo. Como é que se lembra de Deus sem se esquecer do mundo? Como é que se lembra de Deus sem esquecer do mundo? Isso é impossível. Quem se lembra de Deus deve fechar as portas para tudo que vai contra Deus. Olha, a pessoa tem que se lembrar de Deus. Mas como? Como Herodes. Como um homem desse era confiável, ficava perplexo, mexia com o emocional, ouvia de boamente João, mas seus ouvidos estavam então ouvindo outras vozes. Como se fiar num tipo de postura dessa? Como pensar que um mundo desse é confiável? Meus queridos irmãos, não confie no mundo. Não confie. Não se fie nesses tipos de posturas. Como se fosse uma base sólida para um relacionamento de confiança. Eu não me iludo com esse mundo. Com nenhuma atitude tomada em favor da igreja. Porque nós definitivamente não precisamos. O que nós precisamos é do poder do alto dos céus. O que a igreja precisa é da graça do poder de Deus sobre ela. E assim, os nossos olhos precisam estar no Senhor. No Senhor. Mas, queridos, em meio a essa pandemia, muitos se iludem. Eu já vi pastores dizendo, olha,
Olha, essa pandemia fez com que as pessoas buscassem mais a Deus. Essa pandemia fez com que as pessoas viessem mais a Deus. Mais uma vez, não quero passar como pessimista, mas eu digo não. Se for uma pandemia que traz uma pessoa a Cristo, ou supostamente a Cristo, a cura ou uma vacina vai levá-la de volta para o mundo. O que traz uma pessoa a Cristo, ela é reconhecer o seu estado de pecador, o seu estado de perdido, o seu estado de pessoa carente de Deus. Se não for isso, irmãos, esqueça. Porque do jeito que vem, vai. Você acha que as pessoas que vêm por medo da pandemia vão ficar na igreja? Deixa ela começar a escutar. Vacina tal, 95% de eficácia, já está sendo distribuído. A primeira coisa que ela vai fazer é tomar a vacina e não vir mais na igreja. Não. Sabe o que você tem que fazer, você vir aqui? Não é pelo pregador, porque o pregador é ruim. Não é pelos crentes, porque são pessoas falhas. Não é por pandemia, por doença. O que deve trazer você aqui é porque aqui se prega Jesus Cristo. O que deve fazer você vir é porque você é pecador. E se você não tiver um encontro com Jesus Cristo, você vai para o inferno. É isso que deve fazer você. É isso que a igreja, esse é o produto da igreja. É isso que a igreja precisa promover. Esse é o produto da igreja. Mas pandemia, e as pessoas vêm falar para mim. Eu fico pensando, meu Deus, olha, a pandemia tem feito as pessoas buscarem a Deus. Daqui a pouco, a cura tem feito com que as pessoas voltem para o mundo. Não. Eu vim porque eu vi que eu era um miserável. Eu vim porque eu precisava de perdão. Eu vim porque eu entendi que só em Jesus Cristo a salvação. E é por isso que eu vim e permaneço. Mas se for uma pandemia, esqueça. Então, irmãos, vamos pensar novamente sobre o que nós falamos no início. As posturas semelhantes às de Herodes não são bases sólidas para uma relação de confiança. As posturas semelhantes às de Herodes não são bases para uma relação de confiança. Não. Vários reis, várias pessoas chegaram a esse reconhecimento, mas nunca se dobraram aos pés, verdadeiramente aos pés do Senhor. Isso não é uma postura, não é que serve como base. A segunda, acho que se Herodes falasse para João Batista, você quer o meu apoio? Acho que João Batista ia dizer, mas claro que não. Claro que de forma nenhuma ele ia querer, não é? Mas a igreja tem aceitado hoje. Não é? O simples oferecimento de algum tipo de apoio. Mundo, não precisamos do seu apoio. Nenhuma dessas posturas semelhantes às de Herodes são bases sólidas para uma relação de confiança. Que o mundo trame, que o mundo arme as suas ciladas, mas que os crentes em Jesus Cristo possam enxergar pelas lentes das Escrituras Sagradas para dizer não. Para dizer não. Que a igreja continue compromissada com a Bíblia, não dizendo só como chavão, mas em verdade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não como chavão, mas em verdade. Pronto. E acabou. Vamos nos colocar de pé. Estamos chegando ao final desse culto. Isso era o que eu tinha para vos falar nessa noite.
vou ser sincero, não era o que eu queria vos dizer. Não era. Eu tinha outros planos, mas não foi assim que o Senhor quis. Então nós vamos cantar agora. Oh, que descanso em Cristo encontrei. Vamos cantar esse hino. Depois nós vamos ter a bênção pastoral, o tríplice amém. E nós estamos então finalizando esse culto. Vamos cantar esse belo hino do cantor cristão. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo de Deus, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Podem sentar. Ao som do pós-lúdio instrumental, nós vamos estar finalizando esse trabalho. Gostaria de dar um abraço forte a cada um de vocês.
mas estamos impossibilitados. Mas de uma forma especial, mais uma vez, queremos registrar a presença daquela família. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus, que a palavra de Deus possa ter encontrado guarida em vossos corações. Aos demais, Alessandra, quem mais? A Anne, ali e o Alexandro, que Deus abençoe a vida de vocês também, não é? Em nome de Cristo Jesus, tá certo? Que Deus abençoe. Ao som do pós-luz instrumental, vamos orar em silêncio e assim estaremos despedidos. Que Deus abençoe.